A Luciene, seguidora do Instagram, me pediu para que eu comentasse sobre como é que fica a posição da segunda esposa dentro da relação atual. Como que ela pode olhar a relação do marido com a primeira esposa, com os filhos, qual que é o posicionamento dela, né? Como que ela deve se comportar. Então vamos destrinchar um pouquinho isso sob o olhar da constelação familiar sistêmica. Todo mundo sabe que os conflitos e maus entendidos das relações anteriores podem causar muitos conflitos na relação atual e também até causar um desajuste a ponto de romper essa relação atual. E mais que isso, os filhos de uma relação atual, eles são muito influenciados por aquilo que ficou mal resolvido no nosso passado, seja na minha relação, na relação da minha companheira. Por isso, esse ajuste, esse equilíbrio dentro da hierarquia, como falamos na constelação, ele é muito importante para trazer saúde, para trazer um lugar de equilíbrio, um lugar de paz, onde essa relação atual possa florescer e os filhos possam se sentir em segurança. Em primeiro lugar, é muito comum, claro, né, que todos nós tenhamos muitas relações anteriores, uma, duas, três, e não importa se são casamentos ou se são relações passageiras, mais ou menos rápidas, noivos, namorados, até relações casuais, mas que provocaram impactos emocionais muito profundos. Esse é o ponto importante. Os impactos emocionais que não estão resolvidos dentro de nós, raiva, culpa, vergonha, tristeza, sensação de abandono, enfim, diversas questões emocionais que a gente carrega dentro de nós, a gente acaba levando para uma relação posterior. Então, se eu não soube romper num bom sentido, se eu não soube separar as mágoas, as dores de uma relação anterior, eu acabo entrando numa relação nova com um pacote, com um peso, né, com uma mochila com muitas questões mal resolvidas. É meio parecido como se eu não estivesse entrando realmente na relação atual ou eu ainda estivesse ligado na relação anterior, mesmo que eu não fale mais com a pessoa, mesmo que eu não tenha mais contato visual, não converse com a pessoa, não troque mensagens, não visite. Mas energeticamente eu continuo preso nessa relação anterior. Então a primeira coisa que a gente precisaria pensar nisso é a resolução, né? Vamos pensar assim, resolução da questão emocional. Pensar nas relações anteriores e se perguntar o que está mal resolvido, né? Quais são as pendências, quais são as dores, ficaram mágoas, ficou amor, porque às vezes a gente se separa e não esquece mais uma relação. Ficou raiva, ficou conflito, pendências financeiras, né? Eu não estou mais cuidando das responsabilidades, por exemplo, eu posso ter deixado filhos, deixei contas a pagar nas relações anteriores. Então tudo isso precisa ser repensado, revisto, principalmente para você que está em busca de um crescimento espiritual e de um crescimento emocional, né? Você está em busca de ter paz nas relações, então isso precisa ser olhado. E quando a gente começa a descobrir essas pontas soltas, cabe a nós juntar toda a nossa coragem, porque é difícil às vezes encarar algumas coisas que deixamos para trás, é difícil encarar as pessoas que a gente deixou com mágoa, ou às vezes até que nós amamos, mas infelizmente a relação teve que se separar, e aprender a fazer esse rompimento. Não necessariamente você precisaria romper com a pessoa, né? Às vezes não é possível, às vezes aquela pessoa também não vai entender o processo, mas internamente você tem que entrar num acordo com a sua emoção, com as suas dores, com as suas questões, cumprir as suas responsabilidades, né? Então você se deixou pontas soltas em relações anteriores, seria bom você ajustar isso para que quando você estiver na relação atual, você possa estar inteiro, você possa estar íntegro. E a gente sabe que quando o nosso parceiro, quando a nossa parceira não está do nosso lado, quando uma pessoa encontra alguém, um parceiro que não está tão presente na relação atual, significa que essa pessoa também tem ajustes a serem feitos. Às vezes essa pessoa ela tem questões com abandono, ela tem questões de distância com pai, com mãe, ou mesmo com relações anteriores, né, com rupturas também
que não foram bem resolvidas, e aí ela encontra alguém que não está totalmente presente. Então, ambos os parceiros de uma relação, eles têm coisas a serem ajustadas. Porém, só pode ser ajustado quando a própria pessoa deseja olhar para isso. Então não é possível a gente querer empurrar um parceiro ou uma parceira que não está disposta ou disposto a olhar para suas questões emocionais. Falando especificamente de casamentos anteriores ou de relações mais duráveis, né, que houve uma separação e aí a Daniele pergunta a segunda esposa como é que fica. Então vamos pensar, você tem um marido ou uma esposa que teve um casamento anterior. Na constelação a gente diz, as relações anteriores elas são muito importantes. Se a gente não valida a relação anterior que o nosso parceiro ou a nossa parceira tiveram, no fundo a gente está desvalidando a história da pessoa. Ou seja, a gente está desvalidando a própria pessoa. Nós estamos dizendo, aquilo que você viveu não pertence, não presta, você precisa ficar comigo. Né? É um ato muito egoísta, um ato onde a gente, no fundo, está demonstrando uma carência, uma possessividade, uma falta de algo e fazendo essa transferência para o nosso relacionamento afetivo. Se nós formos investigar isso, a gente vai perceber que, no fundo, o que estava faltando na nossa vida é alguma coisa em relação ao nosso pai, à nossa mãe, né? Uma visão que a gente teve da relação dos pais com problemas, com conflitos, talvez uma sensação de abandono que nós tenhamos vivenciado. Então isso precisa ser resolvido, porque se estiver razoavelmente em paz, eu também vou olhar para a história do meu marido, da minha esposa e admitir que ele tem histórias passadas e que tudo bem se, por exemplo, ele tenha filhos, que ele possa cuidar desses filhos enquanto eles são pequenos. Porém, precisa ter um limite, né? Porque nós dizemos, as relações anteriores são importantes, elas vieram primeiro, mas o foco nosso, como alguém que está participando de uma relação afetiva, teria que ser na relação afetiva atual. Por quê? Porque se eu ficar desviando a minha energia para coisas do passado, famílias do passado, esposas, né, ex-esposos, filhos, e demasiadamente para fora, a nossa relação atual enfraquece e ela começa a tender a morrer, inclusive. Né? E a ideia da constelação é que a gente sempre olhe aquilo que possa frutificar, o que propicia a vida, o que propicia o crescimento. Se a gente está dentro da nossa relação atual, com toda a consciência, cuidando principalmente dos filhos, porque os filhos eles precisam também ter o apoio desse pai ou dessa mãe para que eles possam crescer com mais saúde, porque é nosso dever a gente tentar propiciar que essa vida flua com mais força para os nossos filhos e para a nossa relação atual. Então se a gente consegue fazer isso, ok. Só tem um detalhe. Eu vejo assim muitas pessoas que ficam se dedicando às ex-esposas, aos ex-maridos. E aí tem um problema. Por quê? Porque ex-esposa, ex-marido, ex-noivo, ex-companheiro, ex-companheira são relações passadas. Se eu ainda estou preso a essa relação passada, significa que eu não estou presente totalmente na relação atual. Seria importante fazer um rompimento. E talvez se eu não consigo fazer um rompimento, eu vou me perguntar o que me leva ainda a ficar cuidando da relação anterior. Geralmente a gente percebe que existem vínculos que não foram resolvidos. Pode ter um amor que ainda exista e a pessoa não teve a coragem de dizer para si mesmo e talvez para outra pessoa, acabou. Né? Eu vou carregar a minha dor, esse amor que ainda existe finaliza aqui, né? Eu vou carregar a tristeza até de não poder continuar e agora eu sigo um novo caminho. Outra possibilidade é que exista mágoa ou que exista dó, né? Então a gente fica semeando ainda uma relação na esperança de conquistar alguma coisa, às vezes de conquistar um sinto muito, um perdão, alguma coisa que ficou mal resolvida. E se é uma questão de dó, geralmente a gente diz assim na constelação que existe um desnível, nós estamos vendo o outro como se nós fôssemos melhor, nós fôssemos superior. E aí tem uma
tem um desequilíbrio, inclusive, porque a gente não está olhando mais o outro, o ex ou a ex-parceira como parceiro, mas estamos olhando como um pai. Porque quando a gente se sente responsável por cuidar de alguém que é adulto como eu, no fundo eu estou me olhando, eu estou me colocando num lugar de pai e olhando para essa pessoa no lugar de filho. Então também tem um desequilíbrio que precisa ser olhado. Esse desequilíbrio está em mim, se eu me coloco nesse papel, e significa que eu aprendi isso na minha casa, na minha família. Possivelmente eu fui colocado também num lugar acima da minha idade, talvez desde criança cuidando dos irmãos, desde criança cuidando de responsabilidades da casa, e aí eu me coloquei também num lugar que não era de filho, eu me coloquei às vezes no lugar do pai ou da mãe, de uma forma substituta, e aprendi isso e levei para a vida adulta. Então eu vou ter que olhar para a minha história passada com os meus pais para poder me reequilibrar e aí permitir soltar minha relação antiga, né, minha ex-relação, quando eu também estou fazendo essa transferência, né, me colocando como alguém maior, que tem mais poder, mais sabedoria, mais dinheiro, mais cultura, mais saúde, não importa, e deixando o outro para baixo. A gente não vê que esse tipo de atitude é uma atitude que oprime, que na verdade nós nos colocamos, nos arrogamos num papel meio orgulhoso e colocamos o outro como vítima. E isso pode parecer amor se a gente olha de uma forma superficial, mas no fundo não é amor. No fundo isso é um tipo de orgulho, né? Um tipo até de desprezo. Se você tem dúvidas a respeito de relação, a respeito de família, quer que eu comente pelos olhos da constelação familiar, então deixa aqui no comentário, né, a sua dúvida, que eu vou anotar com muito carinho. Dentro da possibilidade eu vou gravando vídeos e vou esclarecendo as suas dúvidas. Não esqueça de deixar um like no vídeo, assinar o nosso canal e também indicar esse canal para as pessoas que você sente, né, que pode se beneficiar com o conhecimento da constelação familiar sistêmica, que realmente é fantástico para fazer a gente mudar o nosso olhar, mudar o nosso comportamento e se libertar de muitas coisas que nos atravancam, nos impedem de ir para a vida.